Pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Congresso Internacional, primeiro Congresso Internacional Advocacia 5.0, e o tema que eu vou falar hoje é um tema que está super em voga, que é o Visual Law. O que significa essa ideia de juntar o direito ao visual? E para a gente falar do Visual Law, é interessante a gente fazer um retorno aqui a um princípio básico do direito, que é o acesso à justiça. E o acesso à justiça é entendido como além do acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça no seu viés de acesso à informação jurídica, a democratização da informação jurídica. E aí eu proponho a gente fazer um breve exercício mental aqui, de tentar se transplantar para 200 anos atrás, né? Como era o mundo há 200 anos atrás. E o quanto as outras profissões mudaram e o quanto o direito mudou nesse tempo, né? Talvez se a gente pegasse alguma pessoa, né, do final do século XIX, trouxesse ela para agora, 2020, qualquer profissão que ela tivesse, ela ia ter um choque muito grande, né? Mas se você transplantasse talvez uma pessoa, um advogado, um juiz, de um fórum daquela época, um fórum hoje, ela sentiria muito pouca diferença, né? Talvez olhando ali para um computador, não entendendo o que era aquilo, a própria energia elétrica, mas em grande parte, né, pouquíssima coisa mudou. As vestimentas, sobretudo, o modo de comunicação e o uso do latim, que ele tem a sua importância, mas muitas vezes ele é utilizado como até uma ferramenta de criação de assimetria de informação, ou seja, separando o destinatário final do direito, utilizando a nomenclatura muito bem colocada pelo professor Kazuo Watanabe, o jurisdicionado como consumidor final do direito, né? E com isso colocando uma série de intermediários, uma série de obstáculos para a justiça. E onde entra essa ideia de Visual Law, né? Por que o Visual Law hoje ele é tão importante e deixou de ser só uma utopia e já está sendo utilizado na prática? O Visual Law nada mais é do que você utilizar não só elementos gráficos, mas também uma linguagem simples, objetiva, direta, para conquistar o usuário. E que usuário é esse, né? A ideia de experiência do usuário, UX, que é muito utilizado hoje na tecnologia, nas empresas de tecnologia, é a ideia de você estar sempre focado em desenhar um produto, desenhar um serviço, pensando nesse usuário. Então, quando a gente está falando do desenvolvimento pense no Instagram, por exemplo, muitos que estão assistindo o congresso ficaram sabendo do congresso pelo Instagram. O Instagram é todo pensado em tornar aquela experiência do seu usuário cada vez melhor e cada vez mais interativa e prendê-lo, né, efetivamente dentro daquela plataforma. Quantas vezes, né, a gente fica perdido ali naquele feed, não sai daquele feed e olha a foto dos amigos e quer sair, quer postar uma foto nossa. Então, isso tudo é feito, a arquitetura por trás disso, tem muitos especialistas em experiência do usuário pensando naquilo. E no direito a gente nunca viu isso. Então, só da ideia da gente começar a chamar os agentes, né, os indivíduos envolvidos no direito, como usuários, já é um grande avanço, né? No final das contas, quando eu redijo um documento, um contrato, eu não estou pensando no usuário, né? Eu estou pensando em um monte de coisa, menos no usuário. O usuário ele não costumava, pelo menos, ser uma preocupação do operador do direito. E por que isso importa? De novo, o direito, ele nada mais é do que o fim, né? E aí, utilizando uma analogia muito interessante feita pelo professor Richard Susskind, ele traz, né, também uma analogia muito interessante com uma empresa de furadeiras. E lá o presidente dessa empresa de furadeiras pergunta: o que vocês vendem? E aí todo mundo responde: não, nós vendemos uma furadeira melhor do mercado. Não, na verdade, ele vira e fala: na verdade, vocês não vendem furadeira, vocês vendem isso aqui, ó, é um buraco na parede. Então, no final das contas, se você puder fazer esse buraco na parede de uma forma mais simples, sem o equipamento, enfim, você não sequer precisa da furadeira e a complexidade tecnológica envolvida na furadeira. E a mesma coisa no direito. Quando a gente está falando do uso de tecnologias, ferramentas que facilitam a compreensão, a gente está facilitando que se alcance aquele buraco na parede, né, que a furadeira se propõe a resolver. Então,
as coisas tem um aspecto muito básico, né, do nosso dia a dia, que mostra o uso de visual law, que são as placas de trânsito, por exemplo. As placas de trânsito nada mais são do que a cristalização, em sua essência, do visual law. É o momento que você utiliza técnicas de design, sinais, para instruir as pessoas no trânsito, por exemplo, os pedestres e os motoristas. Então, você tem alguns sinais que corporificam o que a legislação do Código de Trânsito Brasileiro diz, e com isso você induz as pessoas a seguirem aquele caminho. E, de novo, esse é um exemplo, talvez seja o exemplo mais corriqueiro, que facilite mais a gente compreender o que significa visual law. Então, a ideia, né, e justamente você foge de qualquer tipo de barreira de idioma quando você utiliza uma placa dizendo para a pessoa não estacionar, uma pessoa não atravessar, ou dizendo que há uma obra, né? É bem a ideia, e o visual law, no final das contas, obviamente ele não é só isso, mas é muito da ideia do não entender o que é que eu desenho. Então é a forma de você trazer, de fato, uma compreensão e digerir aquele documento jurídico, aquela informação, aquela lei, de forma que ela fique tangível para todo mundo. Então, em regulação, por exemplo, quando você tem regulação de alimentos, você tem regulação do cigarro, você colocar uma imagem alertando as pessoas, é uma forma de você, através desse elemento gráfico, conquistar a atenção, né, e promover aquele tipo de regulação que você está querendo promover. Então, nos alimentos também, né, a gente tem avisos, o selo do Inmetro, em produtos, brinquedos e utensílios de casa, tudo isso, na verdade, são corporificações de regulamentações, de regulações de leis, né, através de sinais gráficos. Mas a gente pode ir além, né? Quando a gente está falando aqui de advocacia, está falando para advogados, mas não se limitando a, né? A gente pode falar também de promotores de justiça, defensores públicos, magistrados e advogados públicos, não só advogados privados, a importância desse uso dessas ferramentas. E acho que antes da gente falar, né, do uso nos tribunais, é muito interessante a gente falar do uso nos contratos, né? E aí eu gosto de dividir a ideia do uso de visual law nos contratos em duas frentes, né? A primeira dessas frentes é o uso de visual law para você facilitar a compreensão do seu cliente interno. E o que eu quero dizer com cliente interno? Muitas vezes o jurídico de uma empresa, ele redige o contrato, e a área comercial, que é responsável por manusear aquele contrato, ela não tem ideia do que ela está negociando, que ela está negociando muitas vezes ali há anos, e ela nunca parou para ler aquele contrato, e o dia que ela parar para ler, caso ela tenha que parar para ler, ela não vai compreender absolutamente nada, né? Muito por conta não só da peculiaridade da linguagem jurídica, mas, de novo, por quê? Porque o contrato não foi desenhado pensando naquele usuário. Quem é que vai ter que manusear aquele contrato? Se preocupa muito e corretamente com segurança jurídica, mas você pode tornar o documento compreensível sem prejudicar a segurança jurídica. E, dito isso, quando a gente fala desse pensamento, é um trabalho que ele não se alcança simplesmente com uma mudança de mindset, uma mudança de approach do redator daquele contrato, seja, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, do departamento jurídico daquela empresa. É preciso que o departamento jurídico converse com os seus clientes internos, ou seja, seus usuários, quem vai utilizar aquele contrato. Então, se for o departamento de RH, se for o departamento comercial, o departamento de suprimentos e compras, então, conversar e entender as dores, analisar um contrato e ver o que tem que ser destacado aqui, o que você não está entendendo. Então, é um processo de realmente centrar a redação do contrato no usuário. E aí, de novo, sem prejuízo de você manter a segurança jurídica e todos os requisitos jurídicos para aquele contrato ser execuível e, enfim, não ser anulado ou não ser judicializado. Um outro aspecto do visual law, que é muito relevante também, ainda falando de contratos, é quando a gente tem um contrato no B2C, né? O que a gente quer dizer do contrato do business to customer, que é o contrato do negócio com o consumidor ou com o usuário. E por que isso é importante? Quem nunca ouviu falar, né, dos termos e condições e política de privacidade, que ninguém lê, e hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso ganha uma relevância ainda maior, mas, na verdade, a gente não pode pensar só em termos e condições de política de privacidade pensando em dados pessoais. A gente tem que pensar nos próprios termos de serviço, para você não utilizar aquilo e ser inabilitado. Você se cadastra no marketplace e vende lá um produto, um remédio que não é homologado pela Anvisa, você vende, enfim, um espécime da fauna brasileira,
que obviamente não é permitido a venda, e você vai ser inabilitado da plataforma. Então é importante você ler para saber que produtos, por exemplo, você pode vender naquele marketplace, naquela plataforma de comércio eletrônico. E aí, no final do dia, alguém lê aquilo, o usuário, né, que não tem viés econômico, ele tradicionalmente não lê. O usuário que tem um viés econômico, muitas vezes naquela plataforma, também não lê. E óbvio que tem, né, sobretudo daquele que utiliza a plataforma para fomentar o seu negócio, ele deveria se preocupar um pouco mais em ler, mas para o usuário é impossível dele ler e compreender aqueles termos e condições de privacidade. E aí tem um estudo muito interessante na Noruega que mostra que se um cidadão comum da Noruega resolvesse ler os termos e condições e a política de privacidade de todos os aplicativos que ele utiliza, vamos dizer, o norueguês médio, demandaria o mesmo tempo que ele precisaria para ler o Antigo Testamento em voz alta. Então, veja, eu tenho certeza que nenhum de vocês aí, mesmo que tenha lido o Antigo Testamento, não leu em voz alta, o que implicaria um gasto de energia e de tempo muito grande. E, nesse sentido, o que pode ser feito para melhorar isso? O Visual Law cai aqui como uma luva. Você explicar o uso daquela plataforma, as regras daquela plataforma, as proibições, sanções, através de elementos gráficos ou através de uma linguagem simples, com exemplos, é fundamental não só para você trazer mais segurança para aquela plataforma, por exemplo, para aquele produto, mas também trazer um engajamento muito maior. O engajamento ele é fundamental para que você possa permitir e evitar uma surpresa, por exemplo, né? Muitas vezes existem diversas ações judiciais contra as grandes redes judiciais, contra as plataformas de comércio eletrônico, todas essas empresas reguladas pelo Marco Civil, porque há inabilitação, por exemplo, e muitas vezes o magistrado entende que não houve uma possibilidade de previsão, um contraditório, e o que isso significa na prática, o que pode ser feito? Ora, se aquilo ali tivesse sido colocado mesmo na frente, utilizando-se de técnicas de visual law, né, que atuasse como arquiteturas de decisão para aquele usuário, certamente o número de demandas diminuiria muito, 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 muito mesmo. Então esse é um ponto muito importante também do uso do visual law, que ele pode revolucionar a forma como a gente lida com os contratos. E, de novo, tanto os contratos complexos, como também os contratos que a gente pode chamar de adesão, que são contratos pro forma, que vão ser aderidos por grande parte, né, do público consumidor, dos usuários. Então, você trazendo essa possibilidade de compreensão, seja por repensar a forma de escrita, mas também pelo uso de recursos gráficos, elementos gráficos, já é fundamental para você melhorar a experiência do seu usuário final ali daquele documento. E aí, feita essa exposição breve sobre contratos, é interessante a gente falar também do uso dessas técnicas dentro do Poder Judiciário, ou seja, no âmbito contencioso. E aí, o que isso quer dizer? Né? Aqui, no final do dia? No final do dia quer dizer que o seu usuário, e aí você tem que pensar com a cabeça do usuário juiz, do magistrado do Poder Judiciário. E não é tão fácil quanto você atender um cliente interno, fazer uma pesquisa de mercado para entender o seu usuário, entender a dor do seu usuário, porque você não pode fazer uma pesquisa, né, até porque e nem conversar com esse juiz antes de distribuir uma ação, por exemplo, por conta do princípio do juiz natural, você tem a distribuição dos processos e você não poderia fazer isso. O que você tem que tentar fazer é pensar na sua causa de pedir, né, ou nos seus fatos impeditivos, modificativos, se você for o réu, por exemplo, e tentar trazer ali uma forma melhor de comunicação. E aí eu acho que um exemplo bom imagina um manual, você compra um móvel e você recebe um manual para montar esse móvel que não tem nenhuma imagem. É mais ou menos isso que um magistrado, por exemplo, ele tem que enfrentar quando ele se depara com uma questão complexa que foge ao cotidiano dele. E aí, por exemplo, nesse sentido, a gente pode pensar num juiz de vara única de uma comarca do interior, que ele muitas vezes não sabe, não conhece aquele direito, aquela matéria específica. Se a gente está falando, por exemplo, de uma disputa envolvendo uma fintech, né, uma empresa de tecnologia financeira, falando do arranjo de pagamento. Aquele magistrado que um dia estava julgando o divórcio, no outro dia ele está julgando
enfim, uma briga de vizinho, ele vai ter que se deparar com aquilo. Então, a melhor forma, não adianta muitas vezes você citar, né, gastar rios de tinta como o povo, né, na petição para tentar explicar algo complexo que o juiz nunca se deparou, e o juiz, como nós todos, ele é um ser humano, ele também sofre do problema da DDA coletiva que a gente vive hoje, ou seja, a síndrome de déficit de atenção que todo mundo tem hoje por conta da internet e a velocidade das coisas. Então ele provavelmente não vai ficar 3 horas tentando entender o que você escreveu ou tentando entender aquele arcabouço ali complexo, de normas, muitas vezes infralegais, e nesse exemplo que eu trouxe, do Banco Central. Então, é muito mais fácil você apresentar aquilo para ele, sem prejuízo, obviamente, de menção a toda a legislação e todas as normas infralegais, mas apresentar aquilo de forma gráfica, que vai facilitar, sim, muito a digestão daquele documento e a compreensão da lide. E isso, sem dúvida, causa um impacto muito positivo para a cognição do magistrado. E, obviamente, né, por consequência, faz com que seja muito maior a sua chance de êxito se você conseguir explicar aquilo muito melhor. Porque quantas vezes, né, às vezes institutos jurídicos novos são interpretados como institutos jurídicos antigos, então aplicam-se analogias indevidas, que não se aplicam a realidades digitais. Né? E hoje a gente está falando muito de digital, porque o digital ele tende a ser complexo. Né? A inovação ela gera conflito. E eu gosto também de uma analogia para essa ideia, para também fincar muito na cabeça de todo mundo, é que, por exemplo, você não tinha nenhuma discussão sobre liberdade de expressão antes da imprensa de Gutenberg. Ninguém discutia a necessidade de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, se você não tinha a liberdade, né, de imprimir e efetivamente o meio produtivo de conseguir fazer uma impressão. Então, é nesse sentido que o Visual ele pode, sim, fazer um papel sensacional para o trabalho dia a dia do advogado, de dar a prática contenciosa também. Então, eu acho legal trazer um exemplo aqui. Quando a gente está falando, por exemplo, você vai ter que explicar para o magistrado uma questão que hoje está em voga, mas vem sendo decidida favoravelmente às plataformas, é a relação dos operadores logísticos do restaurante do consumidor e a plataforma que sincroniza todas as relações. Vejam, aqui eu consigo explicar, por exemplo, um magistrado, ou até mesmo no contrato, nos termos e condições de um entregador, de um consumidor, e até mesmo do restaurante, como se dá e qual é a cadeia de responsabilidade ali dentro, que muitas vezes, para o magistrado, não fica tão fácil dele conseguir identificar. Então, nessa linha, a gente vê, né, que a partir daí aparecem muitas ferramentas ali interessantes que vão facilitar. Uma coisa que acontece muito, com uma frequência muito grande, é como eu falei, a possibilidade de você ter essa falta de compreensão. E com essa falta de compreensão, ela pode levar muitas vezes a uma derrota, né? Então, o Visual hoje ele vira uma ferramenta hiper necessária para que a prática jurídica ela poder acontecer de forma satisfatória e a lide seja mais compreendida, né, pelo magistrado em situações que ela não fica tão factível. Então, dito isso, algumas breves palavras sobre o uso de Visual. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para a gente seguir nesse debate e trocar cases e compartilhar, porque o futuro do direito ele é mais visual, ele é mais gráfico. Está na hora da gente romper essa assimetria de informação que afastou durante tantos séculos, quiçá milênios, o direito da sociedade e do seu destinatário final, que é o jurisdicionado. Um abraço.